Go to Psalm 78. Vamos abrir Salmo 78. From my perspective, Da minha perspectiva, we've gone through the first 6 verses of the chapter, passamos pelos primeiros 6 versículos do capítulo and I'm happy to go through a summary, but I think we've gone through those verses and come to what I understand is a correct conclusion, unless anybody has got any concerns or worries or they don't agree. e eu queria, na verdade, fazer um resumo do que nós temos entendido até agora e a que conclusão nós chegamos. A não ser que alguém tenha alguma objeção, alguma pergunta a respeito. Anybody got a question or a comment? Será que alguém tem uma pergunta ou um comentário? No? You can have a testimony. Talvez testemunho. Surely. Sister Jessica, Irmã Jéssica, give me your understanding of these verses. Run us through the verses. dê-me, por favor, o seu entendimento desses versículos. If you need Pode nos guiar por esses versículos. if you need any board work, you can come up and Se precisar do quadro, pode vir à frente e pode usar o quadro. Quem sabe? Only verse 6? 1 to 6. 1 a 6. So you can do it from the chair or you can do it from the top if you want to. Pode ser do seu assento ou pode vir para frente. Here? Okay. Temos a descrição de quando a gafe explica, abre a boca em parábolas. Verse 1, we have the explication that Asaph opens his mouth in parables. E isso seria a lei também. Ah? Isso seria a lei também. And this is also the law, the parable. Referente a parábolas que foi dado aos pais da antiguidade. It refers to the parable which was given to the fathers in the ancient times, A qual seria passado para os filhos. which then would be passed on to the children. E seriam aqueles que explicariam as parábolas, após que explicariam as palavras e não cometeriam os mesmos erros dos pais. Which would be those who would have to explain the parable and would not commit the same errors as their fathers. E por percebermos isso, nós passaríamos para os nossos irmãos. And as we perceive, as we understand, we pass this on to our brothers, to our peers. The wonderful works and praises. E a partir do verso 5, o verso 6 seria uma recepção da passagem dos pais para os filhos. So verse 5 and 6 says would be a repetition of this passing on from the fathers to the sons.
You tell me when you finished. Você me avisa quando você tiver terminado. Brother Matthias, Irmão Matias, why are we in Psalm 78? por que estamos em Salmo 78? Because Matthew 13 mentions that Jesus spoke using parables. And in fulfilling this psalm, or by fulfilling this psalm, And how did we get to Matthew 13? e como fomos a Mateus 13? Speaking about the importance of the parables in the time of Jesus, which is the end of Judaism, el fin de, which shows us the end, nos muestra el fin del, as we are in the same period, same time. God calls us to use the same method as Jesus used. How did we get to Matthew 13? A pergunta é, como chegamos a Mateus 13? I don't remember. Someone else? Mais alguém? Nós chegamos a Mateus 13 para explicar sobre as gerações. We came to Matthew 13 because we're explaining about generations. Nope. Não. Não? Tá. Então espera aí. You're looking for the verse. I want to know how we got to that verse. Você está procurando o versículo. Eu quero saber como fomos até o versículo. Uhum. É, Brother Matthias? Emilius? Irmã Emilis. So we were studying Christ object lessons. Nós estávamos estudando parábolas de Jesus. So in Christ Object Lessons, page 2, paragraph 2, Estamos em Parábolas de Jesus, página 2, o 17. first chapter, opening of the book. Primeiro capítulo, abrindo o livro. She quotes what Bible passages, Brother Matthias? Ela cita quais textos bíblicos, irmão Matias? I don't remember. Sister Rosie, Irmã Rose, what Bible passage? quais passagens da Bíblia ela cita? Mateus 13 Matthew 13. e... Eu não me lembro o outro. I don't Mateus remember the 13. other. There's the chapter, I want the verse. Isso é o capítulo. Agora sim, o versículo. Mateus 13, 34, 35. 34, 35. 34 and 35. 34 e 35. And I think it's mostly in 35. Eu acho que é pela maior parte em 35, It says what Jesus is doing is a fulfillment of prophecy. que diz que o que Jesus está fazendo era um cumprimento da profecia. And it says that it was a fulfillment of the words of the prophet. E diz que isso era um cumprimento das palavras do profeta. And then the Old Testament passage is quoted. E logo é citada aquela citação do Antigo Testamento. Okay, with that, Sister Yuma? Tudo bem? Irmã Yumi? So we're in Matthew 13, 35. Estamos em Mateus 13, 35. What Bible verse are they referencing? Eles estão fazendo referência a qual versículo da Bíblia? When it says, it is written. Onde diz, está escrito. Actually, it says,
It just says the word saying. Na verdade, diz apenas que disse. What Bible verse is it? Isso é qual versículo da Bíblia? Qual versículo? O verso 35 tá repetindo? So are you asking which Bible verse 35 is repeating? Yes. O verso 2 de Salmo 78. Verse 2 of Psalm 78. So it's Psalm 78 verse 2. Então, Salmo 78, versículo 2. And if you flipped back and forth and read them together, E se você abre um e outro e os compara, there are some slight differences. existem algumas ligeiras diferenças. Sister Annabeth, why are there differences? Irmã Annabeth, por que existem diferenças? Because it's just the way that things are said. Porque é a maneira como as coisas são expressadas. Christ, he says, I will utter Don't things. read it. Não precisa ler. Just tell me why it's different. Só me fala por que é diferente. Because in Matthew it says Sorry? secrets. In Matthew it talks about secrets from the foundation of the world. I'm not asking you to tell me what the differences are. Não quero que você identifique quais são as I diferenças. just want you to tell me why there are differences. Só quero que você me explique o porquê temos diferenças. I don't know why they're different. Eu não sei por que há diferenças. Sister Rosie? Irmã Rose? I thought you knew the answer. You put your hand up. Acho que você tinha a mão levantada porque sabia a resposta. Eu não tenho certeza. I'm not sure. Se eu entendi bem a pergunta, ele quer saber a diferença entre 78 e Mateus? Não. Por que a diferença? Yes. Porque um era previsão, era profecia do que iria acontecer. So one You is prophecy. It's predicting what's going to happen. E já em Mateus havia acontecido. And in Matthew 13, it had already happened. E ele estava explicando que Jesus agia daquela forma, Explaining that Jesus parábolas, para fazer cumprir a profecia. was acting in a way in order to fulfill the prophecy. Pedro, Irmã Pedro, anything to add? uma coisa para acrescentar? Because Jesus is quoting from the Greek version of the Old Testament. Porque Jesus está citando da versão grega do Testamento Antigo. Okay, they're using different manuscripts. Eles usam manuscritos diferentes In the New Testament compared to the Old. no Novo Testamento em comparação ao Antigo. So there are subtle differences. Então existem diferenças sutis. There's circumstantial evidence that they're using the Septuagint when they're quoting from Psalm 78, and in the King James, that's not the Septuagint that's being used. Então, it's a circumstantial providence. I can't prove it that And- it's that they're quoting from the Septuagint, but there's good circumstantial evidence that they're quoting from the Greek Old Testament, and in the King James, it's the Hebrew Old Testament, and they're different. Ok. Então, eu não posso provar, mas existe boas indicadores assim que eles usavam o Testamento grego, o Antigo Testamento grego, ao citarem, e
mas na King James é usado o Testamento Antigo Hebreu. Okay with that, Sister Annabeth? Remember we discussed that? Lembra que a gente discutiu? Okay, so we're in Psalm 78. Então nós estamos em Salmo 78. We've understood how we got here. Temos entendido como chegamos aqui. And we know that this is a fulfillment, or Matthew 13 is a fulfillment of this prophecy, Sabemos que Mateus 13 é um cumprimento dessa profecia, which is actually a parable. que de fato é uma parábola. So Sister Jessica gave us an overview of these verses. A irmã Jéssica nos deu uma visão geral desses versículos. Brother Ethan, Irmão Ethan, Maskil of Asaph. Masquil de Asaf. Can you explain that for us? Poderia explicar isso para nós? So I'll tell you what I'm looking for. Eu vou te dizer o que eu estou procurando. Explain the two words Explique as duas palavras and then put the phrase together. e logo coloque isso, ajunte essa frase. You able to do that? Consegue fazer? Será que posso procurar? Bill, yeah? Can you just tell me what you're actually looking up? Você pode me dizer o que você está procurando? Okay. A palavra, máscara. Carry on. When you do so, I only want one word for each of these two words. Eu preciso apenas uma palavra para cada uma dessas palavras aqui. Uma definição. What did I just say? Psalm 78, verse 1. Salmo 78, versículo 1. Depending on what Bible version you've got, it's the first three words. It's either the title or it's part of the verse. Dependendo da sua versão da Bíblia, são as primeiras três palavras ou o título. Maskil of Asaph. Masquil de Asaf. Lembra, não? My sister? Can you do it for us? Consegue fazer para nós? Masquil como instrução didática Masquil is an didactic instruction. e Asaf como ajuntador. And Asaph, the gatherer. E a frase ficou como instruções, Which Instru- is instructions. deixa eu falar em inglês, instructions on how to be gathered or instructions on how to gather. Então, instruções como ser ajuntado ou instruções como ajuntar. What you mustn't do O que você não deve fazer is read your notes é ler as suas notas without understanding your notes. sem entender as suas notas. So what you've just told us Então, o que você acabou de nos contar, was the brainstorming exercise that we were doing. isso foi o nosso exercício de juntar todas as ideias. You haven't told us the conclusion. Você não nos disse a conclusão. You've given us two options. Você nos deu duas opções. I want you to tell me which option is the correct one. Eu quero apenas saber qual a opção correta. Instrução on how to gather. Instructions on how to gather. Oh, eu falei misturado. Instructions on how to gather. Instructions on how to gather. Então, instruções sobre como ajuntar. Who would give you those instructions? Quem daria essas instruções para você?
No caso aqui, Asaf. Asaph. Who's Asaph going to give the instructions to on how to do gathering? Asaph vai entregar as instruções sobre como ajuntar a quem? Aos pais para passarem para os seus filhos de geração em geração. To the fathers, so they may pass it on to the sons and generation. Não? Brother. Eu não entendi. Irmão, para nós, Go through Maskil of Asaph from the beginning. então, vai nos guiando por Maskil de Asaph. Deixa eu começar. Maskil é poema de instrução. E Asaph, o ajuntador. É poema para juntar pessoas. So it's a poem to gather the people. É poema para juntar pessoas. É poema não para instruir como ajuntar, mas é poema que ajunta. Is that okay? Tudo bem? It's not instructions on how to gather. Não são instruções sobre como ajuntar. Asaph knows what he's doing. Asaph sabe o que ele está fazendo. This is actually what he's saying. E é isso o que ele de fato está dizendo. Brother Daniel, Irmão Daniel, this is a summary. I don't want to open up a new controversy. então esse aqui é um resumo. Não quero entrar em uma nova controvérsia. Verse 1. Versículo 1. I want a structural explanation of what verse 1 is. Quero uma explicação estrutural sobre o que é versículo 1. Masculine Asaph, we're okay with that? Estamos bem com Masculine Asaph? I want a structural answer, not a detailed one. Quero uma resposta de estrutura e não uma detalhada. No, it's not the way I want it approached. Não é assim que gostaria de abordar. I want you to show me the structure of the verse Quero que você me mostre a estrutura do versículo before you start doing things with the verse. antes de você comece a fazer coisas com o versículo. Temos o título, as primeiras 3 palavras. E a primeira palavra significa poema. We've already done that. Essa já fazemos. Então não entendo como fazer. The first 3 words I'm saying are part of the verse, not separate from the verse. Eu digo que essas primeiras 3 palavras são parte do versículo, não separadas. But Pedro, I want the structure of the verse explained. Quero que explique a estrutura do versículo. So we'll stop there. The first thing we want to see is that this verse is a repeat and enlarge. Ele diz que tem uma repetição e ampliação. Então, vamos parar aqui. A primeira coisa que queremos nos dar conta é que existe uma repetição e uma ampliação. If you can't see that, Se você não consegue ver isso, you can't draw the truths as you were beginning to do. você não pode começar a extrair as verdades que você estavam começando,
querer demonstrar. You'll end up drawing other truths. Você vai acabar tirando outras verdades. So, first part, if it's repeat and enlarge, what's the first part? Isso é uma repetição em ampliação. Qual a primeira parte? Show me where the break is. Mostre-me onde está quebrado, ou onde está a separação. Justo depois a minha lei. Entre minha lei e inclinar os vossos ouvidos. Give ear, O my people, to my law. Escutai a minha lei, o povo meu. Incline your ears to the words of my mouth. Então continua. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Is that the repeat and enlarge? Essa é a repetição e ampliação. Brother Daniel? Okay, Brother Daniel? Irmão Daniel. Tell me the repeats. Diga-me quais são as repetições. Can you do them in English? Consegue fazer em inglês? Seria escutai e inclinar os vossos ouvidos. Minha lei, as palavras da minha boca. Okay with that? Tudo bem com isso? So you've got repeat and enlarge. Você tem então uma repetição e ampliação. What else? O que mais? If there is anything else. Se é que há mais alguma coisa. Máscara de Asaf seria outra coisa. Can you incorporate that? Can you incorporate Você that? consegue incorporar isso? A maneira como você ajunta as pessoas. Pelo que eu lembro, é quando você explica. Isso você faz ao você ouvir as palavras de Deus. Mas não lembro de tudo. Anyone? Alguém? Brother Pedro? Irmão Pedro? Is it part of that structure? Queria saber se Masquil de Asaf é parte dessa estrutura. Or is it a separate, distinct thought? Ou será que é um pensamento separado e distinto? Eu não creio que seja parte da repetição e ampliação. Mas está relacionado. Explain the relationship. Explique para nós a relação. O poema é aquilo que vai ajuntar o povo. The person who's going to give the poem is the one that gathers. A pessoa que vai dar o poema vai ajuntar. Ao dar o poema. Okay? Ao dar o poema, ele ajunta. Logo, e que logo começa então essa instrução que devemos repetir esse poema, passar essa instrução. So there's repeat and enlarge, Então temos uma repetição e ampliação. and when it says give ear, E quando diz escutai, incline your ears. inclinai os vossos ouvidos. When it says
the words of my mouth, quando diz as palavras da minha boca, or the law, ou a lei, what is that? isto é o quê? Sister Yumi? Irmã Yumi? What are the words of his mouth? Quais são as palavras da boca dele? Microphone? What are those words? Quais palavras são essas? No primeiro parágrafo. The first paragraph? First verse, yeah. Primeiro versículo. Minha lei. My law. Which is? Que é? Aí no segundo parágrafo vai ser Not parar. second paragraph. Não o segundo. Just in the first paragraph. No primeiro. Não entendi a pergunta. Então, I don't understand the question. We've got repeat and enlarge. You've said that the law is the words. Temos uma repetição e ampliação. Vocês disseram que a lei são as palavras. I don't know how it reads in your Bible, if masculine Vasaf is a title or it's part of the verse. Não sei como está nas suas Bíblias, mas se é masculino de Asaf é um título ou parte do versículo. É o título. It's a title. Okay, in my one it's part of the verse. Então, na minha é parte do versículo. So I'm saying, can you include that in your explanation? Então, eu pergunto, será que eu poderia incluir isso na sua explicação? A lei seria a instrução. So the law would be the instruction. The instruction being, A instrução sendo A lei. the law. where'd you get the word instruction? Da onde você tira a palavra instrução? Masculino. Masculine. So, the words are the law is the didactic poem, masculine. Então, as palavras são a lei, que é masquil, um poema didático. When it says my law, Quando diz minha lei, my mouth, minha boca, who is that person? quem é essa pessoa? That's Asa. Isso é Asaf. So, the first part of the verse Primeira parte do versículo. is a summary of what's about to happen. É um resumo daquilo que está prestes a acontecer. In fact, the second part of the verse is an explanation of the first part. De fato, a segunda parte do versículo é uma explicação da primeira parte. So, the first part A primeira parte says that there's a poem coming, nos fala que está vindo um poema, series of instructions, uma série de instruções. and the purpose of those instructions are to gather people. E o propósito dessas instruções é ajuntar pessoas, o povo. And the second part of the verse E a segunda parte do versículo explains the details of that. explica os detalhes disso. Verse 2. Versículo 2. Brother Mateus, verse 2. Irmão Matias, versículo 2. As you're thinking, masculine is law, are words. Então, quando você pensa, masquil é a lei, que são as palavras. The pronoun my in the second part of the verse is referring to Asaph. E o pronome minha se refere a Asaf. Verse 2. Versículo 2. Again, we have a repeat and a large. And again, who's speaking is Asaph. Temos duas vezes falando no futuro, abrirei e falarei. Agora, masculino também é uma parábola e são partes da Bíblia. Masculine is also a parable, and it's the dark sayings.
the of old, yeah. Um, abrir é abrir é falar. Which we saw has a connotation of gush out or information. How do you know when he says open my mouth and it says in parable, how do you know parable is masculine? Quando diz aqui abrirei minha boca numa parábola, como você sabe que parábola é masculino? Because first he says he's going to speak a poem. And then he says he will speak a parable. So it's a repetition and an enlargement. We can see it says in verse 2, I will open my mouth, Vimos que no versículo 2 diz que abrirei a minha boca. and it's the direct reference back to the end of verse 1 when it says the words of my mouth. E isso uma referência direta ao final do versículo 1, onde diz que as palavras da minha boca. So what the author of the psalm does, O que o autor do Salmo faz, when he goes to the next verse, the Ao- next sentence, ao ele avançar para a próxima sentença, versículo, he links it to the previous sentence or the Ele- previous verse. conecta isso ao versículo anterior. If you go to, we'll skip to verse 3, Nós vamos avançar para 3. it says, we have heard from our fathers, Diz aqui, temos ouvido dos nossos pais. and that's connecting, or it's connected to the end of verse 2, E isso está conectado ao final do versículo 2, where it talks about things that came from the old. onde fala das coisas que vieram da antiguidade. So not only do the verses themselves stand independent of one another, Não somente temos os versículos por si, each verse, at least these first three, connect to the previous verse. The last part of the previous verse and the first part of the current verse connect together. mas também temos o fato que esses três versículos estão conectados, que a última parte do 3 está conectada à última a primeira parte do 3 está conectada à última parte do 2 e a primeira parte do 2 à última parte do 1. Verse 1, Versículo 1. incline your ears to the words of my mouth, Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. he's going to repeat that. Isso ele vai repetir. What's the repeat, Sister Annabeth? Qual a repetição, Emmanuel? Microphone, please. What's the repeat of incline your ears to the words of my mouth? Qual a repetição de inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca? I will open my mouth in a parable. Abrirei a minha boca numa parábola. Can we see how there's a repeat and large between the verses? Vocês conseguem ver como há uma repetição e ampliação entre os versículos? So the repeats and large are interlacing with each other. Então, essas repetições e ampliações estão interligadas uma com a outra. So verse 2, Versículo 2. we've seen the repeat and enlarge. Vimos uma repetição e ampliação. We can be certain what the parable is, Podemos estar certos o que é a parábola, not by observation but by structure, não por observação, mas pela estrutura. because 2a is a repeat of 1b. Porque 2a é uma repetição de 1b. How do we know that the utterance or the opening of the mouth is not just a repetition of what's already happened? Como sabemos que o falar ou o abrir da boca não é uma repetição apenas do que já aconteceu? Sister Solange, can you do that? Consegue fazer?
A segunda parte do versículo 2 está explicando a parábola. All it says is, I will utter. Tudo que diz aqui é falarei. But to utter means to explain. To utter just means to pour forth, to speak. Falar, como diz no inglês, tem mais uma conotação de expressar, ou expor. Quer dizer apenas isso, expressar. To speak words. Falar palavras. But we came to understand it wasn't only speaking, but also to explain. Yeah, so you tell me how we came to that. Certo, e você me explica como chegamos a essa conclusão. Because the last part of the verse says that there are hidden things from the ancient times. So this is how we came to make an Alpha and Omega line. Where did it say hidden things? Old things. Onde disse essas You coisas said escondidas? hidden things from, I think, the past or ancient times or old. Coisas escondidas do passado, da antiguidade. Where's hidden? O que está? Onde está esse escondido? Verse 2 in Spanish. In the second part, segunda parte. In Spanish it says hidden things, but it's in English it's dark sayings. So your defense is the Spanish version. Sua defesa então é a versão em espanhol. Sister Rosie? Irmã Rose, What are you answering? você está respondendo sobre o quê? About the question that was made to her. Which is what? Que é qual? Aí, Tell us what the question is first. Só nos diga qual a pergunta. agora eu tô nervosa. Você pediu para ela explicar. You asked her to explain. Agora no final, onde pergunta de novo. If you would ask again, maybe. Okay, I was just going to offer. So, the question is, when it says open my mouth or utter, A what does that mean? A pergunta é quando diz abrirei a boca e proporei ou falarei. O que isso significa? O falar ou propor. We're saying it means to explain. That's what Sister Solange said. Nós dizemos que isso significa explicar o que a irmã Solange disse. How do you know it means that? E como você sabe que significa isso? Acredito que nós fomos para Mateus 13, I think we went to Matthew 13. 34 e 35. Hum? Nós fomos para Mateus 13, 34 e 35. We went to Matthew 13, 34, 35. Okay? And Porque aqui está o culto e em Mateus 34, 35 está claro. Because here it's hidden, and in Matthew 13 it's clear. hidden. You got the word hidden. Is that in Portuguese as well? Você tem a palavra escondido também no português? Aqui fala, Is it hidden? abrirei minha boca numa parábola.
Open my mouth in a parable. Essa é a frase. That's the expression, a parable. It's the first part. The second part, I think you've got enigma, Eu acho que na segunda parte você tem enigma Sim. not hidden. e não Uma- escondido. É isso mesmo. Exactly. So what did you pick up? Just to re-explain, you're in Matthew 13, Então, só para explicar, você está em Mateus 13, and what are you picking up from Matthew 13? e o que você está tirando ali de Mateus 13? Ele diz: abrirei minha boca numa parábola. It says, I will open my mouth in a parable. E ele amplia dizendo que falará enigmas. And then Da he antiguidade. amplifies by saying that he will utter dark sayings. E acrescenta. And he adds this. Isso nos leva a Mateus 13, And this 34 e takes us- 35, This takes us to Matthew 13, 35. para compreender To understand o que ele quer dizer com enigmas da antiguidade. to what he refers when he says dark sayings of old. E no versículo 35, In verse 35, fala que para que se cumprisse it says that it may be fulfilled, o que fora dito pelo profeta. which was spoken by the prophet. You just tell me when you finish. Só me avisa quando você terminar. Tá? E isso quer dizer para que se cumprisse o fim. And this means that the end might be fulfilled. Então ele continua: abrirei em parábolas a minha boca. Then he continues, I will open my mouth in a parable. I'm going to stop you. Só quero te interromper. What we have to be careful of Nós precisamos ser cuidadosos. is when we review our notes Quando nós revisamos as nossas notas, or we try to recall what we did, ou a gente tenta lembrar o que fizemos, is not to use like a machine gun technique. não é a técnica de uma metralhadora. You have all these thoughts, Temos todos aqueles pensamentos and as you think, if I just throw enough information at this problem, it Yes. will answer the question. e se eu simplesmente jogar suficiente informação a essa pergunta, então isso vai responder a minha pergunta. Just think about yourselves. Pensem sobre vocês. Have empathy for people. Como vocês têm empatia para pessoas. To understand something, you need a specific line of investigation or a set of thought processes. Para entender alguma coisa, você precisa de uma série de processos de pensamento, de raciocínio. It's an enormous amount of information that we've put together to develop the answer that we did. Nós temos juntado um monte de informação para chegar à resposta que demos. And I don't expect you to remember every single step that we took. E não espero que vocês lembrem de cada singular passo que passamos. Rather, what we should do is re-go through the thought processes. Mas nós deveríamos repassar o nosso processo de pensamento. Once you do that, Uma vez que você faz isso, you don't have to keep on referring back to a set of notes, você não precisa ficar se referindo a suas notas. because what you can do is revisit the problem over and over again and say, how do I sort the problem out? Porque você pode ir de novo e cada vez de novo ao problema em si e você pode responder como que resolve esse problema. Rather than using rote memorization. Em vez de usar simplesmente o lembrar ou decorar. Because what I could do now is say, we answered that question in two independent lines of thought. Give me the two independent lines. Eu poderia dizer que nós respondemos essa pergunta
em duas linhas de pensamento independentes. Dê-me essas duas linhas de pensamento. So if you remembered or you had good notes, Então, se você lembrar ou tivesse boas notas, you would have given me, or someone would have given me, the first piece of logic, and then someone else would have given me the second piece of logic. então vocês teriam me dado a primeira parte da lógica e outro teria me dado a segunda parte da lógica. Okay? Did you want to say something? Queria falar alguma coisa? Don't want to know what the enigma is. I want to know what uttering means. Because you said it means to explain. I'm saying, how do you know that? Eu quero saber o que é o enigma. Eu quero saber o que significa falar ou propor esse enigma, porque você disse que isso significa explicar. And we explain the spiritual by explaining the natural things. How do you know the verse is talking about explaining? Como você sabe que o versículo fala sobre explicar? We went to this story of Samson, Judges 14:14. And Samson gave them an enigma which they had to solve. And they had to explain and understand what this parable meant, which Samson had given them. This is how we came to the conclusion that the speaking means explaining, or the uttering. Brother Emilis, Irmão Emilis, do you have a comment? comentário? Não? Brother Pedro? Irmão Pedro? I think that it is related to the fact that it's Asaph, the one who's speaking. Creio que esteja relacionado ao fato que é Asaf quem está falando. Him being the son, or this second generation where the parable is explained. Ele sendo o filho ou a segunda geração onde essa parábola está explicada. It isn't the fathers who are speaking in this psalm. It is Asaph, the one who explains and gathers. Não é? Não entendi bem. Não é na geração Want you dos to pais? repeat? It isn't the fathers who are speaking this psalm. It's actually Asaph, as we already said. Então não é na verdade os pais que estão falando essa parábola, mas na verdade é Asaf. And I think that we understood from the following verses that is Asaph, that his work is to explain what wasn't explained in the previous generation. E acho que entendemos a partir dos versículos seguintes que era Asaf que tinha que explicar aquilo que não era entendido nas gerações anteriores. Okay, so the first line of logic, A primeira linha de lógica, because everyone's given this parable, porque todo mundo já deu essa parábola, we did not invent it. então nós não a inventamos. Verse 3, last part. Versículo 3, última parte. Our fathers told us. Nossos pais nos têm contado. So they gave us the parable. Então eles nos deram a parábola. What's happening now O que acontece agora is that it's being explained. que ela está sendo explicada. It doesn't use the word explanation. Não usa a palavra explicação, It uses the word open the mouth or utter. usa a expressão abrir a boca e falar ou propor. And how do we know those two phrases actually mean explanation? E como sabemos que essas duas frases querem dizer de fato explicação? Because the person who's instructing you to do that Porque a pessoa que está instruindo você para fazer isso is Asaph, é Asaf. and Asaph is the gatherer. E Asaf é o ajuntador. So if he's gathering, Então, se ele está ajuntando, you must have been scattered before. tem que ser que eles estavam espalhados antes. And what
is the mechanism for gathering people? E qual o mecanismo de ajuntar pessoas? Sorry? Information Informação or instructions. ou instruções. So if I wanted to gather you together, I'd have to give you some instruction on what to do. Então, se eu quisesse ajuntar vocês, eu teria que dar instruções a vocês para saberem o que fazer. So what's new O que é novo is not that the parable is new, não é que a parábola é nova, it's that the explanation or the instruction of what that parable is new. é que a explicação ou a instrução sobre o que é essa parábola, isso é novo. To Matthew 13:35, Mateus 13:35, it's now being fulfilled, agora está sendo cumprida. and we're going to employ the fact that the translation is different. E employ, you Use. mean like, vamos Use the logic. usar essa lógica, esse fato que essa tradução é diferente. Sister Annabeth, what does it say in the last part of 35? Irmã Annabeth, o que diz na última parte do versículo 35? This is the logic that we're going to use to know and to prove that utter means explain. Essa é a lógica que vamos usar para provar e mostrar que propor ou falar significa explicar. Read out the portion of the verse that's pertinent, Leia a porção do versículo que é pertinente, that's important, and then explain. que é importante, e logo explique. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Now explain. Agora explique. Mas existem segredos ou enigmas que foram ocultas desde a fundação do mundo, mas agora serão explicadas. We can see that from verse 35, part B. Isso podemos ver da parte B do versículo 35. There's some information that was secret, Existe informação que era escondida and now it's not secret. e agora não é mais secreta. You okay with that? Tudo bem? So we've got two independent lines, one from the two books and one that's self-contained in the chapter itself. Temos duas linhas de pensamento, uma dos dois livros e uma do capítulo em si. What should be the first witness? O que deveria ser a nossa primeira testemunha? Brother Remedius, what should be the first witness, the first testimony? Qual deveria ser a nossa primeira testemunha? The first thing we said that we draw out from the first thing that we said that we could draw out from the chapter without Primeira, going que anywhere. podemos tirar isso do capítulo. So the chapter itself should be the first witness, not Matthew 13. Então, o capítulo em si, ele deveria ser a nossa primeira testemunha e não Mateus 13. That's contextual reading. Isso é leitura contextual. If your contextual reading is not good or not correct, Se sua leitura contextual não é adequada, não é boa, you're already in trouble. você já está em problemas. And Matthew 13 may help you, E Mateus 13 pode ajudar, but it's only your first witness. mas acaba sendo apenas sua primeira testemunha. You should always try to aim for two. Você sempre deveria querer ter duas. So to help you remember, Então, para ajudar a lembrar, we'll call the first one context and the second one proof text. vamos chamar o primeiro contexto e o segundo texto prova. The context O contexto, is picking up the word gatherer. ele pega essa palavra ajuntador, Which infers that there wasn't gathering before. que infere que antes não havia ajuntamento. How do you gather? Como você ajunta? How do you bring people together? Como você ajunta as pessoas? You give them instruction, Você dá instruções a eles, which is maskil. que é masquil. Therefore, you must be doing something different than before. Logo, você tem que estar fazendo alguma coisa diferente do que você estava fazendo antes. But the verse says you're doing the same thing. Mas o versículo diz que você está fazendo a mesma coisa. So there has to be some change. Então, tem que ter alguma mudança. You're not just repeating what your father said, you're explaining them. Você não somente repete
seus pais te falaram, mas você explica isso. The proof text, Matthew 13, is easy to do O texto prova de Mateus 13 é fácil para fazer, because the way it quotes from verse 2, porque a maneira como cita de versículo 2, it adds this concept of things that were secret. ele acrescenta aqui esse conceito de coisas que eram secretas, Which you don't directly see in 78:2. que você não consegue ver diretamente em versículo 2. There's one more point. Tem mais um ponto. This is back in Matthew 13. Isso é Mateus 13. '13. 13:13. We haven't discussed this. This is, I guess, additional thought. Isso não discutimos. Eu creio que isso seja uma informação adicional. What are we picking up from verse 13? Why have I gone to verse 13? Por que fui para versículo 13? O que conseguimos pegar daí? Is this Solange? Mais Solange? Why am I in 13:13? Por que estou em 13:13? Your answer is too long, Sua resposta é muito longa. even though I don't even understand what you're saying. Shorten the answer. Sem entender o que você disse, se você pudesse deixar mais Why am I in curta. 13? Por que estou no versículo 13? Because we don't understand the parable. To show this. You're just explaining the verse. Você está explicando o versículo. I'm asking, why did I take you to verse 13? Eu estou perguntando por que eu levei você ao versículo 13. I'm saying this is a tertiary proof now. Eu digo que isso é uma prova terceira. So I want to see, before I say why I think it's a tertiary proof, if you could see why it was. Então, antes de eu explicar por que eu acho que é uma explicação terceira, de terceiro grau, se você sabe explicar por que é, Does it make sense what I'm saying? faz sentido? I think there's not just two proofs for this. There's lots of proofs. We've only discussed two. Temos mais que duas provas para isso. Já temos discutido. So I'm saying there's another proof. Eu digo que existe outra prova. Some proofs are strong. Some proofs are weak. Algumas provas são fortes, outras são fracas. However weak or strong they are, we should try to gather as many as we can. Quer que seja forte ou fraca, nós queremos ajuntar o quanto que nós possamos ajuntar. So I'm suggesting verse 13 is a proof. Então, eu estou sugerindo que versículo 13 é uma prova. So I'm asking you, why have I gone there? What's the logic? E eu pergunto, qual a lógica? Por que eu fui para esse versículo? I want you to understand how I'm approaching this, how I'm thinking. It's not easy. Quero que você entenda como eu estou abordando isso e talvez não seja fácil. I think it's in order to prove that the fathers were not understanding the parable which they were teaching. But I'm trying to do an explanation of. Sorry, I'm trying to give a proof of explaining. You're correct what you're saying. É correto o que você diz, mas a gente quer explicar essa parte da explicação. Brother Daniel? Irmão Daniel? Do you have a thought of? Okay. Você tem alguma ideia? Porque diz por isso. Então ele vai explicar por que ele fala em parábola. Isso é I missed curto. it. That was really short. Era muito curto, mas eu perdi. Porque fala por isso.
Logo, ele vai falar por que ele fala em parábolas. Não é isso que você... Não é isso que quer saber? Por que estamos aqui? Brother Emilius, Irmão Emílios, 78. Sorry? We'll see. vamos ver. 78:1. 78, versículo 1. What is the connection between 78:1 Qual a and conexão? 13:13? Qual a conexão entre Salmo 78, 1 e Mateus 13, 13? What is Asaph telling you to do? O que Asaf te diz o que deves fazer? To listen to the law and the words of my mouth, which is the parable. Para ouvir as palavras da minha boca, que é a parábola. What's the connection between Psalms and Matthew? Qual a conexão entre Salmos e Mateus? Because of proof text. Porque eu fiz um texto prova. What is the proof text? Qual o texto prova? I mean, you can see that Jesus fulfills this command here. Podemos ver que Jesus cumpre esse mandamento. He speaks this law because he speaks in parables. Ele fala essa lei porque fala em parábolas. É verdade. Did you finish? Yeah. So in Psalm 78:1, it he says, Asaph says, "Give ear." But in Matthew 13:13, it says they don't listen, they don't hear. So the connection is the ear. Então a conexão é esse ouvido. So in Psalms it says, "Give me your ear." Em Salmos diz que me deem ouvido. And Matthew says they've got ears that don't work, Mateus nos diz que eles têm ouvidos que não funcionam, or ears that don't hear. ou ouvidos que não ouvem. Can you see that connection, Sister Annabeth? Consegue ver essa conexão? Can you see that connection, Brother Andres? Consegue ver? Okay, so in Matthew, Então em Mateus, when it says that you've got an ear, onde diz que você tem um ouvido, but you can't hear, mas você não consegue ouvir, we okay with that? tudo bem com isso? We'll read verse 14, Vamos ler versículo 14, because there's another prophecy that's being fulfilled, porque tem outra profecia que se cumpre, which says, hearing, they don't hear. porque diz que ouvindo não ouvem, ou não compreendem, não ouvem. So Matthew 13 is an important chapter in at least in the life of this movement. Mateus 13 é um capítulo importante na vida desse movimento. And we should now be able to understand Nós deveríamos ser capazes agora para entender what it means is if you've got an ear but you can't hear, que significa ter ouvido, mas não conseguir ouvir, or eyes that you can't see. ou olhos e você não enxerga. We've got all the pieces now to understand what that means. Temos agora, juntamos todas as peças para entender o que isso significa. We're also going to use this as a tertiary proof E vamos também usar isso como uma prova de terceiro grau, that the word utter means to explain. para mostrar que a palavra propor ou falar significa explicar. Brother Andres. We've made the connection that it's to do with the ear. Fizemos uma conexão que isso tem a ver com o ouvido. Hopefully we can see that. Espero que vocês consigam ver isso. So, Brother Andreas, what does it mean O que significa, irmão Andrés? if you've got an ear but you can't hear? Se você tem ouvido, mas não consegue ouvir. And don't get all moral on me. Nada de moral. Don't tell me they're bad people. Não me fale que são pessoas ruins. It's not the answer. Essa não é a resposta.
Just keep it generic. Mantém isso de uma forma genérica. So Christ isn't involved in this. Cristo não está envolvido nisso. Exactly what you said. You didn't say it that way. Uh, They'd heard the parable. Eles já ouviram as parábolas. Start over. Eles já ouviram as parábolas antes. What does that mean? Isso significa o quê? With the body part. They'd heard the parable before. What does that mean? O que significa? Sorry? I didn't hear that. Com os ouvidos. So they've heard the parables before, which means they've got ears. Eles já ouviram essa parábola antes, isso significa que eles têm ouvidos. Mas eles não sabem o que significa. Which means, O que significa? which means they don't hear. Que significa que eles não ouvem. Does that make sense? Faz sentido? So they have ears, Então eles têm ouvidos, which means they can hear a parable, que significa que eles conseguem ouvir uma parábola, but the ears don't function properly, mas os ouvidos não funcionam devidamente, which means they don't understand the parables. que significa que eles não entendem as parábolas. And so that's why in verse 13 and 14, it isso- says Por isso que diz no versículo 13 e 14 that they don't understand. que eles não compreendem. It connects this concept of understanding to hearing. Liga aqui esse conceito conceito de entender ao ouvir. And what's Asaph's instruction, Brother Emilius? E qual a instrução de Asaf? What's he telling you to do? O que ele te diz para fazer? To listen. Para ouvir, Keep your ear. escutar, To have ears that hear. para Yeah. termos ouvidos que ouvem. When he says, give me your ear, Quando ele diz inclinai os vossos ouvidos, or bend your ear, incline your ear, o inclinar, não? O ouvido, to stretch it towards me. para esticar a minha direção. So we've got a third proof Então temos uma terceira prova from the words, give me your ear, das palavras dai-me ouvidos, because in Matthew 13, porque Mateus 13, if you don't give your ear to Christ, se você não dá seus ouvidos a Cristo, you won't understand. você não entenderá. We okay with all of that? Tudo bem com isso? If you can make that connection, Se você consegue fazer essa conexão, then you can see, então você consegue ver because you can make a jump now. que você pode saltar. What we haven't done O que nós não fizemos is look at verse 15, foi olhar para o versículo 15, Matthew 13:15, Mateus 13, 15, because it's going to tell you what ears that don't function properly are. porque aqui vai nos contar o que ouvidos que não funcionam apropriadamente, o que eles são. What is a non-functioning ear? O que é um ouvido disfuncional? É hardened heart, A hardened heart. um coração endurecido. A hardened heart E um coração endurecido is someone that doesn't have righteousness. é alguém que não tem justiça. And if you remember, we went to Judges 14, E vocês lembrarem, fomos para Juízes 14, the story that Sister Solange took us to. a história que a irmã Solange nos levou. And how did we get there? E como chegamos ali? Because the dark sayings of verse 2, Por causa do enigma do versículo 2. Psalm 78:2, Salmo 78, 2. 24:20 24, 20. is the same word that's found in Judges 14:14, É a mesma palavra que encontramos em Juízes 14, 14. which is that word enigma. Que é essa palavra, enigma. And we saw what the argument was. E nós vimos qual era o argumento. If you understand the enigma, Se você entende o enigma, what do you receive? o que você recebe? Garments. Garments. Vestes. What did you say? Garments. Yes. Which is righteousness. Que é justiça.
Which verse? Qual versículo? Garments of righteousness. Which verse? Justiça, vestes, isso qual versículo? Who spoke? Revelation 19. Do you remember the verse, Sister Rosie? Lembra do versículo, irmã Rose? O versículo, lembra? Revelation 19, Apocalipse 19, versículo verse 8. 8. So we can tie Judges 14 back to this passage using Matthew 13. Então nós... which one? Pardon? We can tie Judges 14 Podemos pegar Juízes 14 e amarrar isso to Psalm 78, para Salmo 78, not just with the proof text. não somente com texto prova. Proof text is not a strong, I don't think it's a strong rule, Texto prova não creio ser uma regra forte, because it's open to abuse. porque ela está aberta a ser abusada. You end up saying that locusts Você pode acabar dizendo que os gafanhotos, in the book of Joel no livro de Joel, can be Islam pode ser Islã, if you don't proof text properly. se você não faz texto prova de forma correta. And most of us don't know how to proof text properly. E a maioria de nós não sabe como fazer texto prova corretamente. So you need other arguments, Isso significa que você precisa de outros argumentos, other proofs outras provas, that your conclusion is correct. que a sua conclusão é correta. So we can proof text Judges 14 and Psalm 78, Então nós podemos fazer texto prova de Juízes 14 e Salmo 78. and when we did that, E quando fazemos isso, we saw the garments coming into the story, nós vimos aqui essas vestes entrando nessa história, which is the reward que é a recompensa. of listening and understanding. Recompensa de ouvir e entender. And now we can see it's the same thing in Matthew 13. E agora vemos que isso é a mesma coisa em Mateus 13. So we know our proof text is correct. Então nós sabemos que nosso texto prova é correto. Make sense, Faz sentido, Brother Daniel? irmão Daniel? I just have to get the mic. As he's starting, can we all see Matthew 13 and the logic for that? Será que todos conseguem ver Mateus 13 e a lógica para isso? Yeah? Acho importante enfatizar que o coração endurecido não ser injusto. Porque essa conexão. E se você entende, compreende, você tem um coração suave, que significa que temos justiça. E aqui esse povo tem um coração endurecido. Só queria destacar isso. Just building on that, Construindo nisso, when Asaph gathers you, quando Asaf te ajunta, that means receiving a new heart. isso significa receber um novo coração. And the first thing he tells you to do is give him your ear. E a primeira coisa que ele te diz que deves fazer é dar ouvido a ele. What is giving your ear mean? O que significa dar ouvido? Inclinar para entender? É o primeiro passo para que a mensagem entre no coração. Carry on. Meu ponto é sobre o versículo 13. Mateus 13, 13. Ouvindo, não ouvem. Mas também fala que vendo, não veem. Eu acho que é uma conexão interessante, porque essa seria a sua missão e sua vida. Você pode ver a sua vida e ouvir a sua mensagem. Like that. That's good. Gostei, muito bom. Any questions, Alguma pergunta? Brother Amelia? Can you just repeat what Daniel said? Se eu poderia repetir o que Daniel disse. Christ object lessons
page 17, paragraph 1. Parábolas de Jesus, página 17 ou página 2, o primeiro parágrafo. Page 2 in the Portuguese. Página 2 no português. It says his teaching and his mission. Fala sobre o seu ensino e a sua missão. His teaching would be his words, O ensino seriam as suas palavras, which you hear. que você ouve. And then his mission is his life, which you see. E a sua missão é a sua vida, que você vê. So he just picked up it was just a nice observation that when it says eye and ear, Isso. it equates to life and teaching. E ele apenas ressaltou aqui que quando fala de ouvir e ver, isso está em conexão à sua vida e à seu ensino. Which goes back to the parable of the wheat and the tares, Que nos leva para a parábola do joio e do trigo, where you've got the second and the third angel, onde você tem o segundo e terceiro anjo, the plant and the servants. a planta e os servos. One of them is experiencing life, Uma está experimentando a vida, and one is just teaching about things. outro está apenas ensinando sobre coisas, She's like an observational relationship to what's going on. que tem uma relação observacional com aquilo que está acontecendo. Any questions? Alguma pergunta? Microfone. Can we use the text of Mark 4? Para? Marcos 4? Marcos? Mateus Mark 4, 33 and 34. The second part of 34, eu não entendi tudo não. Ele explicava He explained the parable to his disciples in 34 second part. Which is, he explained it to his disciples. Go to Matthew 13, Vá a Mateus 13, verse 36. versículo 36. Read that. Lá diz: para que vindo de improviso não vos ache dormido. Perdão, isso I'm in the wrong book. Mateus 13, 36. Isto diz: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. So it's the same concept that you've picked up. Então, o mesmo conceito que você pegou. It tells you directly in the verses that he explains the parables to his Fala disciples. diretamente aqui no versículo, fala que ele explicava as parábolas para seus discípulos. So yes. Sim. Hopefully everyone's... Raise a hand. Whose hand? Sorry. Eu tenho a pergunta. I have a question. Tá. Em Mateus 13 fala que os discípulos eles vão até o pé de Jesus para pedir para ele explicar. So in Matthew As 13 we parábolas. read that the disciples went to Jesus' feet, so he would explain them, Porque eles não entendiam o que Jesus queria dizer com aquilo. because they wouldn't understand what Jesus wanted to tell them with that. Eu queria saber se tem uma conexão com Juízes 14. I wanted to know if there's a connection to Judges 14, Porque Sansão dá a parábola e as pessoas não entendem. because Samson, he gives the parable and people don't understand it, E aí eles só conseguem entender quando Sansão explica. and they only are able to understand it once Samson explains it. Seria a mesma coisa, então? Would this be the same thing? Yes. Sim.
But in the story of Samson, it's his wife that explains it Mas na história de Sansão é a esposa de Sansão que explica to those people. para aquelas pessoas. But it's the same principle because Samson explains it to his wife. Mas o princípio é o mesmo, porque foi Sansão que explicou para a esposa. Entendi. There's so many. I want to make 2 points. Queria fazer 2 pontos. First of all, Primeiramente, in Matthew 13 Mateus 13 and Mark 4, e Marcos 4. let me just check the Mark 4 reading. So, in Mark 4, Em Marcos 4, 34, 34, it doesn't quite explain it in an accurate way. não explica bem de uma forma precisa. It just says, privately, he explains it to them. That's all it says. Só nos diz que em privado ele explicava para eles. Yeah? But in Matthew 13, Mas Mateus 13 there's a subtle difference. existe uma diferença sutil. It says he explains it, Diz que ele explicava, but why? mas por quê? Why is he going to explain it? Por que ele ia explicar? Anyone? Qualquer um. Para que se cumprisse. That it might be fulfilled. Não. That's correct. Correto. Keep the microphone. Pode ficar com o microfone. In Mark, it says he explains everything. Marcos nos diz que ele explicava tudo. And Matthew 13, Mateus 13, verse 36, versículo 36, he's going to explain everything. ele também vai explicar tudo. But in the verse, why is he going to explain it? Mas no versículo, por que ele vai explicar tudo? No versículo 36. Sim. 36. Yeah. Why will he explain it now? Por que ele explica agora? Porque eles querem ouvir. Because they want to listen. Because they ask. É porque eles perguntam. Is that what you're going to say? If you don't ask, you don't receive. Se você não pede, não pergunta, você não recebe. So that's what Sister Yumi picked up from Judges. É isso que a irmã Yumi pegou de Juízes. The men ask, tell us what it means. Os homens perguntam, diga-nos o que significa. Samson doesn't voluntarily give the information. Sansão não dá a informação voluntariamente. In Psalm 78, Em Salmo 78, if you want to be gathered by Asaph, se você quer ser ajuntado por Asaf, you have to do something, not him. você tem que fazer alguma coisa, não ele. It's your responsibility. É sua responsabilidade. And what do you have to do? E o que você tem que fazer? You have to bend your ear. Precisa inclinar o seu ouvido. You have to have an ear that listens. Precisa ter um ouvido que escuta. And that's not Asaph's responsibility, that's yours. Essa não é a responsabilidade de Asaf, mas a sua. So we're all required to take personal responsibility for ourselves. Então todos nós somos requeridos tomar uma responsabilidade pessoal para nós. So that's the first point I wanted Esse us to see. é o primeiro ponto que eu queria fazer. And the second one, O segundo, not only for us here, but also for the camera, não somente para nós aqui, mas também para a gravação. people often ask, I don't know how to study, Pessoas perguntam frequentemente, não sei como estudar, and I don't know what to study. e não sei o que estudar. So we've spent, I think, 14 hours on 6 verses now. E eu acho que passamos umas 14 horas aqui em 6 versículos. I think if you haven't been counting, it's a long while. It's a lot of time. Não sei se vocês contaram, mas foi bastante tempo. The reason why I wanted to do that E a razão por que eu quis fazer isso, is to show us how we could study, para nos mostrar como nós poderíamos estudar. how we might approach a portion of scripture. Como poderíamos abordar uma porção da escritura. If you watch the classes, say today's class or yesterday's class compared to the first one, you'll see that the conclusions are completely different. Se você for assistir a aula de hoje em comparação à de ontem ou anteontem, você vai ver que as conclusões são completamente diferentes. So if you're wondering what you should study, Então, se você se pergunta o que você deveria estudar, rather than going to a new portion of scripture, em vez de ir a uma nova porção da escritura, there's still many pieces of information that we haven't properly explained or properly understood, even in these 6 verses yet.
ainda temos bastante detalhes ou porções nesses versículos que ainda não que ainda precisam ser explicados. So even in this summary, Então, mesmo nesse resumo, there's two things that we've spoken of, which we hadn't before. temos duas coisas sobre que falamos que antes não tínhamos mencionado. Verse 1, part B, Versículo 1, parte B, is repeated and enlarged in verse 2, part A. está sendo repetido e ampliado em versículo 2, parte A. We already knew Nós já sabíamos that 1A and Que- 1B is repeat and enlarge. que 1A e 1B é uma repetição e ampliação. We already knew Já sabíamos that 2A and 2B were a repeat and enlarge. que 2A e 2B era uma repetição e ampliação. But you can see, hopefully, Mas espero que vocês vejam that 1B and 2A is also a repeat and enlarge. que 1B e 2A também é uma repetição e ampliação. So there's many things to discover if you continue to study. Então tem muitas coisas mais para serem descobertas se você continua estudando. We've just discussed a tertiary proof Acabamos de discutir uma prova terciária of what uttering means sobre o que significa falar ou propor. from the word ear. A partir da palavra ouvido. I proof text the word ear Eu fiz texto prova com a palavra ouvido and got to Matthew 13. e isso me levou a Mateus 13. And what's the problem? E qual o problema? In Matthew 13, it's not the word ear. No Mateus 13 não a palavra ouvido. It's just the word hearing. É apenas a palavra ouvir. So you can see that proof texting isn't just picking up the exact word. Então você vê que o texto prova não somente funciona com a palavra exata. So after 14 hours of study, we've picked up a whole new line of investigation. Então depois de 14 horas de estudo, temos aqui iniciado uma nova linha de investigação To start talking about ears. para começar a falar sobre ouvidos. Remember, E lembre-se que in Matthew 13:13, Mateus 13:13, we read 13 and 14. lemos 13 e 14. What does verse 14 begin with? Com que começa versículo 14? The fulfillment O cumprimento of a prophecy. de uma profecia. So now this will take us to another portion of scripture, Então isso vai nos levar a outra porção de escritura, which we would then tie back to Psalm 78. que nós depois teríamos conectar novamente a Salmo 78. So if you found the study interesting, Então se você gostou, achou interessante esse estudo, just want to let you know that we haven't finished. só queria que vocês soubessem que não terminamos. You can continue to go on. Você poderia continuar e continuar. And I think it would be, for people who don't have direction E eu acho que para pessoas que estão sem direção in their personal study life, nos seus estudos pessoais, I think this would be a good place to begin a study, eu acho que isso seria um bom lugar para começar um estudo. because you can go through what we've done in class, Porque você poderia passar por aquilo que discutimos nas aulas and you can begin to add things to it. e poderia começar a acrescentar coisas. And then for the study becomes your own. E logo esse estudo se torna o seu. So they're the two things. Então essas são as duas coisas. You could use this as a foundation to do your own studies, Você poderia usar isso como um fundamento para fazer os seus próprios estudos and also to be aware that there's still many things to discover. e também precisa estar ciente que tem muitas coisas a serem descobertas. Any points or questions? Alguma pergunta ou algum ponto? Yes, yeah. If unless you got the point. I've got sister. You want to make a point as well? You make the point. Você queria fazer um ponto? Não? No? Oh. Não. É só uma sugestão para um novo assunto. Nós temos a proclamação dos 7 trovões. Trovão você vê primeiramente, logo você ouve.
E nós não entendemos porque João não nos conta. Então acho que temos as mesmas características como Mateus 13. E, e, e Salmo 78. E que é nosso fundamento para entender. Talvez seja esse um lugar bom para investigar também. For those of you who don't know what he's talking about, Para aqueles que não sabem de que ele está falando, this is Revelation chapter 10, verse 4. isso aqui é Apocalipse 10, versículo 4. And what he's done is, E o que ele fez, took the word utter in the Hebrew, ele pegou essa palavra falar, o propor no hebreu, took the same word in the Greek, pegou a mesma palavra no grego, and because they're the same word in the English, e já que são as mesmas palavras no inglês, proof text them. ele fez texto prova. And we ask the question, is that valid? E podemos fazer a pergunta, será que isso é válido? And of course it is. E obviamente é. We can do that. Podemos fazer isso. And then we have to ask ourselves the question, E logo precisamos nós perguntar a pergunta, can we attach the properties or the nature of the word in the Old Testament to the same word in the New Testament? e devemos perguntar se podemos pegar essas qualidades, essas características dessa palavra no Antigo Testamento e aplicar isso no Novo Testamento. And the property is explain it. E a propriedade é explicar. And if the answer is yes, E se a resposta é sim, you can begin to approach Revelation 10 in a way that you may not have before. você poderia começar a abordar Apocalipse 10 de uma maneira como você não fez antes. Because it would begin to explain things that maybe you've not been sure about. Porque isso pode acabar explicando coisas sobre você não tinha certeza. So Revelation 10 verse 4, the seven thunders uttered their voices, Apocalipse 10, 4 diz que quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, which would mean that they begin to explain themselves. significaria que eles estavam começando a explicar-se a si mesmos. If it's correct what Brother Daniel is saying, Se isto é correto, o que o irmão Daniel diz, it would answer an important question that many people have not been able to deal with. isso responderia perguntas importantes que muitas pessoas não foram capazes de lidar com. What year are we in, Daniel? Em qual ano estamos, Daniel? 1854. We're in 1840. Estamos em 1840. You okay with that? Tudo bem? Revelation 10. Apocalipse 10. We're in 1840. Estamos em 1840. The seven thunders Os 7 trovões are a delineation of events that happen over 46 years. são uma delineação de eventos que acontecem durante 46 anos. And this is 42 years and this is only 4 years. Isso aqui são 42 anos, isso aqui são apenas 4 anos. So if the seven thunders began here 42 years ago, Então, se os trovões, 7 trovões começaram aqui 42 anos atrás, why are they only being discussed after 90% of the histories happened? por que eles são discutidos somente depois que mais que 90% da sua história já tinha passado? What's the relationship Qual a relação between this history entre essa história and the uttering? e o emitir? So if you take this idea, Se você pega essa ideia, the uttering que emitir is explaining, é explicar, then what this passage is saying, então o que essa passagem diz, you're going to finish it? vai terminar? Que os 4 anos explicam os 42 anos. There's a key event happening here, Existe um evento chave aqui which is going to explain the last 42 years of history. que vai explicar os últimos 42 anos da história. And if you can explain the past, E se você pode explicar o passado, what can you do then? o que você pode fazer então? You can explain the future. Pode explicar o futuro. So if you start expanding the study that we've done, Então, se você começa a expandir esse estudo que fizemos, it explains the relationship between 1840 and 1798. explica explains The relationship.
explica a relação entre 1840 e o passado. And you're not forced to come to silly conclusions. E você não é forçado de chegar a conclusões tolas, Like the Seven Thunders begins in 1840. como que os Sete Trovões começam em 1840. Because the utterance Porque o emitir would be the explanation. seria a explicação. First you see it Primeiro você vê back here aqui, before you explain it. antes de explicar. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, we thank you for your goodness. Pai Celestial, agradecemos por tua bondade In the study and meditation of your word, no estudo e na meditação na sua palavra. help us to find our greatest joy. Ajuda-nos a encontrar o nosso maior prazer. Please be with us Esteja conosco, por favor, as we go through this day ao entrarmos nesse dia to meditate upon your word. para meditar na tua palavra. We ask in Jesus' name. Isso pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.